Oi pessoal, sou o Dr. Guilherme Fritti, cirurgião plástico. Esse é meu canal aqui no YouTube e o assunto escolhido hoje é a contratura capsular dos implantes mamários. A contratura capsular é um assunto bastante procurado no Google, nos consultórios, nas redes sociais. Por quê? Porque é bastante prevalente, principalmente mulheres que têm próteses mais antigas, aí, com mais de 10 anos de fabricação. Esse assunto, na prática, é o grau de reação que o organismo vai ter a uma determinada prótese. Esse grau ele vai ser determinado pelo tipo de mama, pelo tipo de cirurgia, pelo tipo de prótese, pelos fatores clínicos da paciente, como presença de doenças autoimunes, por alguma complicação que possa ter acontecido no pós-operatório imediato, durante a cirurgia. Então é uma soma de fatores, que em medicina a gente chama de multifatorial. Quando o assunto é multifatorial, a gente não consegue colocar a culpa num determinado ponto. A contratura capsular está nessa seara, nesse assunto que a gente não consegue identificar exatamente a causa, mas a gente pode evitar as principais causas, evitar que em determinado caso a gente tenha sangramento, a gente use uma prótese mais reativa ou em uma determinada paciente a gente faça uma determinada técnica. Então, lendo a situação, o quadro clínico da paciente, a gente vai fazer uma escolha de uma prótese para que a gente reduza a taxa de ocorrência da contratura capsular. E, infelizmente, não é possível zerar completamente, justamente por ser multifatorial e ter componentes genéticos que a gente não tem como mudar. Só que a gente não precisa evitar uma cirurgia quando a taxa é baixa o suficiente para se tornar estatística. Então hoje nós temos uma taxa de contratura capsular com as próteses mais modernas menores do que 1%, chegando a 0,2%. Isso faz com que essa ocorrência seja bastante rara e que em 10 anos a maioria das pacientes não desenvolva a contratura capsular, não tendo necessidade de troca de implante. Uma outra informação importante é em relação ao medo da contratura. A contratura vai gerar a alteração estética da mama e, em alguns casos, a minoria dos casos, dor e deformidade. Então nós teremos uma deformidade tridimensional do cone mamário, que ele pode ficar mais contraído, mais endurecido, diferente do contralateral. Então esse é o primeiro sinal. Essa mulher pode ter dores, desconfortos mamários, que é um sinal mais avançado. E isso não quer dizer que seja uma doença complicada, que seja uma doença que leve para câncer, que tenha qualquer repercussão mais negativa do que a estética e o desconforto. Essa paciente vai recorrer ao cirurgião. O cirurgião, se tiver um grau mais elevado que justifique, vai indicar o tratamento cirúrgico, que é a retirada do implante com essa cápsula doente e a introdução de um novo implante, muitas vezes em um novo plano, ou seja, se essa prótese estava abaixo do músculo, a gente vai passar para cima do músculo e vice-versa. Então o tratamento, muitas vezes, ele é curativo. Na grande maioria das vezes a gente trata a paciente, elimina o desconforto, elimina a deformidade, e essa paciente segue longos anos sem recidivar. Não só não impede que nós mantenhamos a triagem normal dos exames mamários, como o exame físico no consultório. Para paciente que tem a contratura, a gente segue da mesma forma. A gente identifica da mesma forma a doença, a gente trata da mesma forma a doença. Pacientes que têm graus leves, que são identificados somente no exame de imagem, né, o grau 1 e 2, ou que não tem dor e não tem deformidade, essas pacientes não precisam se preocupar. Vai ser um achado casual. A gente vai dizer para o paciente que você tem um grau leve de contratura capsular. Isso não quer dizer que vai progredir obrigatoriamente para grau 3 e 4. Ela pode estabilizar naquele grau e viver muitos anos com aquela prótese sem nenhuma alteração estética, sem nenhum desconforto. E não há necessidade de tratamento. Existem opções de tratamento clínico com medicação, que não são tão efetivos quanto a cirurgia, mas sim, existem casos que a gente consegue controlar a contratura com medicação via oral, por exemplo. Então, qual é o seu caso? Qual é a gravidade do seu caso? Qual é a causa que levou à contratura capsular? Preciso te avaliar no consultório, conversar sobre o seu histórico de saúde, examinar a sua mama, entender qual é o modelo, qual é a marca, qual é a superfície da prótese, qual o plano foi colocado e aí traçar um tratamento adequado. E poder dizer também se é necessário a cirurgia ou não. Ok? Então a gente falou sobre a contratura capsular. Se você tiver mais dúvida, entre em contato e a gente conversa no consultório.